Salve a todos que a paz do Senhor, gente. Eu vou estar fazendo esse vídeo aí pro José Roberto, para esse homem que é totalmente desprovido de conhecimento. Um homem que se acha um sábio, mas que é um tolo, tá, gente? Não sabe quem é o Espírito Santo, então eu vou estar fazendo esse vídeo para ele e para você que tem vontade de conhecer quem é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele é Deus. Eu vou estar provando nesse vídeo, tá, gente? A Bíblia diz que Moisés vai dizer logo nos primeiros versículos do Gênesis, ele vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, gente, quem é que aparece logo nos primeiros versículos da Bíblia? O Espírito Santo de Deus se movendo sobre a face das águas. Mas hoje ele se move sobre a minha e a tua vida, na vida de todo verdadeiro cristão que é regenerado, que nasceu de novo, porque quem faz a obra da regeneração e da santificação é o Espírito Santo de Deus, tá, gente? Então ele aparece logo ali, se movendo, né, nos primeiros versículos da Bíblia. Quando Deus vai fazer o homem, ele faz diferente. Toda a criação, Deus vai falando e vai acontecendo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus foi fazendo toda a criação. Mas quando ele faz o homem é diferente. Ele vai dizer assim mesmo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, quando Deus faz o homem, ele mostra ali para a humanidade que ele não está só. Porque ele poderia muito bem dizer, né? Eu vou fazer o homem a minha imagem, mas não. Houve uma concordância. Pai, Filho e Espírito Santo ali, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o Espírito Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, chegou o grande dia de eu revelar para vocês que não existe três deuses, não existe três deuses, né? Eu, como eu sempre falo, eu acredito em três, e a própria Bíblia, no Novo Testamento, ela vai revelar para vocês quem são esses três, ok? Então, a Fernanda, ela me julga, levanta calúnia sobre mim, dizendo que eu falo bobagem do Espírito Santo. Dizendo que eu disse que o Espírito Santo não é Deus. Né? Dizendo que eu falei que Jesus não é Deus. Então, isso é levantar calúnia. Levantar calúnia querendo, né? Defamar a minha vida, né? Então, eu já postei um vídeo ao vivo e antes de Fernanda me caluniar sobre questão da Trindade, eu já tinha posto esse vídeo em 5 de outubro. Esse vídeo está ao vivo, né? Mas deve estar privado, né? Eu acho que ninguém vê esse vídeo. Mas eu salvei esse vídeo privado, ao vivo, e tá lá embaixo, tá? Eu botei o link no próprio comentário lá onde fala sobre a Fernanda, tá certo? Então faz muito tempo que eu falei sobre questão da Trindade, que não existe três deuses. É desde 2019 que tá lá nos meus outros canais, ok? Então, irmão, vamos partir a partir de agora para a grande verdade, que vai ser versículos do Novo Testamento, amados irmãos, e do Velho, que vocês nunca ouviram os versículos que eu vou mostrar para vocês serem citados nos debates dos maiores estudiosos de teologia e dos maiores debatedores, né, de teologia. Então, vocês observarem esses homens que debatem sobre a Trindade, os versículos que eu vou citar para vocês,
vocês vão ver que eles não citam o que eu vou mostrar para você. Então, irmão, para eu saber da verdade sobre a questão da Trindade, de 3 Deus, eu tive que buscar a Bíblia. A Bíblia diz que conhecerei a toda a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui em busca da verdade. Eu comecei a ler Gênesis até o Apocalipse. Então eu fui pegando todo o mistério de todas as coisas, de temas, e botando em minha agenda. Então, irmão, nessa parte aqui de Gênesis, nós vamos começar pelo Velho Testamento. Vamos começar pelo Velho Testamento e eu vou provar para vocês quem era que agia no tempo do Velho Testamento. Quem era o Espírito que falou aos profetas no Velho Testamento? Aqueles profetas que falavam de Jesus. Quem era o Espírito que falaram por ele? É impressionante, irmão, o que eu vou revelar para vocês. Quem era o Espírito que estava no profeta do Velho Testamento? E no Novo Testamento, claro, né? Então, irmão, são muito mistério que eu vou mostrar para vocês aqui no Velho Testamento. Então, primeiramente, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Então, quando se fala em Trindade, se fala de 3 Deus. 3 Deus. Então, não existe na Bíblia Trindade. Então, para que eles provem a Trindade, então eles vão pegar aqueles versículos isolados, que é onde a pessoa ela vê, né? E vai achar que existe 3 Deus. Mas os versículos que eu vou citar e mostrar para vocês, amado irmão, é muito incrível você conhecer a verdade, que não existe 3 Deus. Então eu já assisti o maior debatedor, né? Debatedor, que é o Cavalcante, né? Que eu esqueci o nome assim, o Cavalcante, misericórdia, como é o nome dele? É César, né? César Cavalcante. Eu já assisti o debate dele sobre a Trindade, mas eu não vi eles citarem realmente o que eu vou mostrar para você. Então, nesses debates, eles ficam falando mais das suas razões, do que mostrar a Bíblia. Né? Nos debates, eles não mostram muito a Bíblia. Eles falam mais da razão, das suas cabeças, do que aprendeu na teologia, nos estudos dos homens. Ok? Então, vamos lá começar por Gênesis. Vamos começar agora a partir de Gênesis. E eu vou provar para a Fernanda e para todos aí que não existe 3 Deus. Aqui em Gênesis não existe 3 Deus. Vou provar claramente para as pessoas, tá bom? Então essa coisa de 3 Deus foi inventado pelo o Egito e pelos pagãos. Tudo começou pelas pessoas do Velho Testamento, pessoas que não conheciam, nunca viu a Deus. Então eles começaram a inventar, começar a acreditar em 2 Deus, 3 Deus, 12 Deus. Os próprios gregos pagãos, se você pesquisar aí, né, no Google, sobre o que significa deuses, se você botar no Google o que significa deuses, aí você vai ver lá, né? Os gregos acreditavam em 12 deuses, entendeu? Então essas pessoas do Velho Testamento, os pagãos, a igreja católica antiga, que adorava a imagem, venerava a imagem, então eles começaram a criar vários deuses. Cada religião dos pagãos do Velho Testamento começou a criar Deus. Então por isso que essa coisa de 3 deuses é inventada pelos pagãos, tá certo? Então eu vou começar agora em Gênesis. Vamos lá? Olha só, veja bem. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Estava vazia. Ok? Então a terra estava vazia. Não havia anjos. Deus, o próprio Deus, não tinha criado anjos. Não tinha criado homem, nem animais, nem nada. A terra estava vazia. Ok? Vamos lá, olha só. Estava vazia. Trevas sob a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas. Pronto, aqui está o mistério, aqui está o mistério. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Irmão, eu pergunto para você, aqui está falando de 3 espíritos? Que aqui está falando de 3 espíritos de Deus? Não, de maneira nenhuma. Então vamos lá para a explicação. Então o que acontece? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, significa que é o próprio Filho. Então Deus ele criou um Espírito dele, igual a ele, ok? Então Deus criou um Espírito igual a ele mesmo, ao Pai. Então Deus tirou algo dele, fez um Espírito igual ao próprio Pai, a Deus, ok? Então o Espírito de Deus, que era Jesus, o Verbo, é muito impressionante isso. Isso é muito incrível o que eu estou revelando para você. Então Deus ele criou um Espírito igual a ele, tá? Igual a ele. Então quem estava passeando sobre a face das águas era o próprio Verbo, Jesus Cristo. E ponto final. E ponto final. Ok? Aqui está a verdade de vocês. Então aqui não está falando de 3 espíritos pairando sobre a face das águas. Bom, em outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia falsa das testemunhas de Jeová diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Pronto. Irmão, quem é a palavra? Quem é a palavra? É o próprio Verbo, é o próprio Jesus, o Espírito Santo. Então não muda em nada. Então Jesus é a própria palavra do Pai. Todos os dois fizeram junto, criou a terra e tudo. Os próprios dois junto criou os céus e a terra, tudo que na terra há. Então não muda em nada, tá? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. O próprio Jesus, o Verbo estava com Deus. A palavra é Jesus. Ok? E ponto final. Então os testemunhos de Jeová, eles tiram o Espírito que pairava sobre a face das águas. Então eles tiram essa palavra Espírito e botam a palavra, porque eles não honram. Aceita testemunho de Jeová, não honra o próprio Jesus. Então é por isso que eles mudam. Para não honrar o Filho de Deus, ok? Então, como a Fernanda falou, que quando Deus ele diz, façamos o homem à vossa imagem. Então, Deus está falando com quem? É com 2 deuses? Presta atenção. Deus está falando com 2 deuses? Não. Deus está falando com o próprio Verbo, que é Jesus, a palavra que é Jesus. Então Deus está falando com o próprio Filho. Façamos o homem à vossa imagem. Por exemplo, você está falando com um juiz, que quando Deus fala, façamos o homem à vossa imagem, Deus não está falando com várias pessoas, Deus não está falando com vários espíritos, não. Ok? Então, quando você está falando com um juiz, com um juiz, você vai dizer, a vossa excelência está certo. Quer dizer que você está falando com vários juízes? Ou 2 juízes? Não. Então, irmão, misericórdia, amado, misericórdia dessas pessoas. Então, quando os próprios padres, eles oram, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, e assim que é vosso, o vosso. Então, é o que eu falei para vocês, Você está falando com um juiz, você vai dizer, a vossa excelência está correta. Não significa que você está falando com vários juízes, com 2 juízes, com vários juízes, não. Ok? E mais triste essas pessoas que não têm o Espírito Santo de compreender a palavra de Deus, tá bom? Então Deus ele falou com o próprio Filho. Façamos o homem à vossa imagem.
Então está bem claro para todos vocês, amados irmãos, está bem claro que o Espírito que pairava sobre a face das águas é o Espírito de Deus, que é o próprio Verbo, que é Jesus. Ok? E ponto final. Então o Mauro Coupe Souza, ele botou aí o pastor da teologia, o pastor Lamartine Portela, falando exatamente de Gênesis, e falando que de três deuses ali, pelo amor de Deus, amado, pelo amor de Deus. Então, Mauro Coupe Souza, que fala muito das teologias, ele mesmo bota os pastores da teologia nos seus canais para falar a verdade. Na verdade, não tem verdade nenhuma ali. Então, o que o pastor Lamartine está falando, ele está errado, porque ele está acrescentando no texto bíblico de três deuses, três espíritos ali. Então, como vocês podem ver, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem era que pairava sobre a face das águas, irmão? Era o próprio Verbo, Jesus, o Filho de Deus. Então Deus fez um Espírito igual ao próprio Pai, igual a Ele, que não iria falhar na terra. Ok? Então, irmão, depois nós vamos continuar, tá? Chegou gente aqui, depois nós vamos continuar esse assunto aqui. Pera aí, só vou dar uma pausa aqui. Pronto, irmão, vamos continuar, né? Para mim era a esposa que tinha chegado aí, né? Mas era uns pessoal perguntando aí, né? Então, amados irmãos, como eu já mostrei para você, então aqui na terra não havia ninguém, nem animais, nem homens e nem anjos. Deus não tinha criado anjo nenhum. Deus veio criar o anjo lá já no sétimo dia, ou foi no sexto, se eu não me engano, tá certo? Então a terra era vazia, só existia duas pessoas lá no jardim, em Gênesis, né? O Pai e o Filho. Então existia dois espíritos, ok? Vamos começar. Existia dois espíritos, Espírito Santo. O que Deus criou, amado, que é dele mesmo, igual a ele, é o mesmo. Ok? Então Jesus é Deus porque veio do Pai, é o mesmo Espírito do Pai. Então Deus, ele criou anjos diferentes dele. Deus criou anjos diferentes dele. Tá certo? Então Jesus não foi criado como anjo, não. Foi criado como filho primogênito de Deus. Então Jesus foi criado como filho primogênito de Deus. É o mesmo Espírito. Jesus é o mesmo Espírito do Pai, veio do Pai, é o mesmo Espírito. Por isso que Jesus também é Deus. Então, os dois são um. É um Deus só, porque Jesus é o mesmo Espírito do Pai. Então Deus criou algo dele, um Espírito igual a ele mesmo. Então Jesus é o mesmo Espírito do Pai. Então os dois são um. Existe um só Deus, né? Que Jesus é Deus também, porque os dois são um. Né? Jesus também é Deus, é Pai também da gente, né? Jesus é Pai também, porque é o mesmo Espírito, ok, amados irmãos? É o mesmo Espírito. Então, amados irmãos, não perca, porque tem mais mistério aqui no Velho Testamento, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui pequeno, porque é em questão de Gênesis, né? Já estou começando aqui provando para vocês que em Gênesis não havia três espíritos, não. Só dois, o Pai e o Filho, né? O Verbo, que é Jesus. Então, Jesus, o Verbo que se tornou carne, Jesus estava com o Pai desde o princípio. E Jesus estava passeando, né? Passeando na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas é o próprio Verbo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não existia outro Espírito, pelo amor de Deus, amado. Pelo amor de Deus, tá? Então, já estou aqui provando para vocês. Então, amados irmãos, eu vou mostrar, não perca, fique nesse canal aqui e vocês peguem o caderno para anotar todo o mistério que eu vou mostrar para vocês,
que não existe três deuses, tá certo? Eu acredito nos três, né? Acredito no Espírito Santo. E vou mostrar para você quem é o Espírito Santo. Jesus ele foi, Jesus ele subiu, mas ele desceu. Quem foi que ensinou aos apóstolos? Irmão, é mistério que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então essa coisa de três deuses, trindade, vem das igrejas pagãs, desde o Velho Testamento, que começou a criar vários deuses. Como eles não podiam ver Deus, então eles mesmo tiveram essa coisa de criar, acreditar em um Deus ali, dois deuses aqui, três deuses aqui, e assim foi inventando vários deuses. Então, a trindade, ela começa pelo Egito, que tinha seus três deuses, né? Tinha o pai, o filho e a mãe, né? No Egito, que chama-se Tamuz. Então você vê a estátua, o filho, o pai e a mãe, que isso vem da igreja católica, que pegou essa coisa do Egito. Então eles veneram muito Maria. Eles veneram mais, honram mais a Maria do que a Jesus Cristo. Então a igreja católica, para desonrar o próprio Jesus, para não honrar Jesus, então eles botam sempre alguém no lugar de Jesus para não honrar o Filho de Deus. É isso que vocês têm que saber na sua mente, ok? E sobre questão, irmão, de Natal, que a igreja católica inventou essa, que diz que é a data que Jesus nasceu, só que essa data não foi a data que Jesus nasceu. Então por que o padre, a igreja católica inventou isso? Mas quem é honrado nesse dia? É o Papai Noel, Para você ver como a igreja católica faz para desprezar o Filho de Deus, para não honrar o Filho de Deus, a igreja católica ela botou o Papai Noel, tá certo? E quem é mais honrado nesse dia é Papai Noel, pelas crianças, pelos outros. Papai Noel é que é honrado. Então, a igreja católica sempre faz isso para desprezar o próprio Jesus, para não honrar o próprio Filho de Deus. Então, eles botaram Maria para não honrar o Filho de Deus. Então, vocês têm que abrir a sua mente. Então, a Bíblia diz que quem não honrar o Filho de Deus, não verá o reino do céu. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês e não perca que esse vídeo que eu vou fazer depois vai ser grande e provar para vocês todos os versículos que vocês nunca viram por esses debatedores de teologia, esses maiores estudiosos, teólogos. Os versículos que eu vou mostrar, vocês nunca viram eles dizerem para vocês. Mas, irmão, você quer ser melhor do que os outros? Não. Eu quero saber se eles querem ser melhor do que a Bíblia Sagrada. Eu quero saber se eles querem ser melhor do que Deus. Porque o que eu aprendo e ensino para as pessoas é a Bíblia. É o que diz a Santa Escritura. Tá certo? Então não venha com essa coisa de dizer que eu quero ser mais sábio do que os outros, que eu quero ser melhor do que os outros. Não. Eu só quero saber se eles querem saber mais do que a Bíblia Sagrada. É isso que eu quero saber. Tá certo? Porque eles querem ensinar o próprio Deus. Quer desfazer o próprio Deus, quer desfazer as doutrinas do Senhor, esses homens da teologia, tá certo? Porque eles vão muito pelas razões e não plenamente pela verdade de Deus, tá certo? Porque eles só pensam no dinheiro, em fazer curso para cobrar as pessoas, para ensinar as pessoas, tem que cobrar todos esses da teologia. E a palavra de Deus não é para ser cobrada por ninguém, não é para cobrar dinheiro de ninguém, é para ensinar de graça, como eu estou fazendo aqui. Vou ensinar de graça para todos os mistérios que esses da teologia, os estudiosos, nunca mostraram para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.